Boa noite, pessoal. Hoje é com muita honra que a gente conversa com mulheres incríveis. Vocês vão adorar as entrevistas, viu? Então, a primeira a ser entrevistada é Santuza Fernandes Rodrigues. A Santuza é psicóloga, terapeuta palestrante, escritora, militante política e cultural e membro do Comitê Municipal do PCdoB, cofundadora do coletivo SBC, vocês vão saber o que é o SBC daqui a pouco, e ela realiza projetos socioculturais, diretora do Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas. Boa noite, Santuza, um prazer te receber aqui. Boa noite, Filó. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar a nossa conversa, você falando um pouco para a gente o que é esse tal de SBC. Começamos pelo SBC. O SBC, lá no princípio dos anos 2000, né? Princípio do século, eu estava numa época muito difícil da minha vida, de cortes, de ressignificações da vida. E uma pessoa me levou num lugar bacana de samba. É o S, tá? Samba. É, neste lugar eu encontrei com outras pessoas de todas as idades, de todos os gêneros, de todas as classes sociais. Essas pessoas eu estava percebendo que elas estavam que nem eu, estavam também em busca de redefinir valores orientadores de vida. E a gente começou a reunir neste lugar de samba e construímos juntos o SBC. O lugar Peraí, acabou, voltou. o lugar do samba acabou e o SBC continuou. O SBC é um grupo de amigos que faz projetos socioculturais e é um grupo político por excelência. S é de samba, B é de bobagem e C é de cerveja. E que bom que eu faço parte Uma do das coisas que a SBC, gente né? adora fazer no SBC é Uhum. redefinir, dar novos significados para as palavras. E a primeira palavra que a gente ressignifica é bobagem. Bobagem é coisa boa para a vida. E Com cerveja certeza. pode ser a bebida que você queira. Nós somos democráticos, nós somos um grupo extremamente democrático. E para quem não bebe também, não tem problema, né, Santuza? Água! Água! Água, beba água. É isso mesmo. Então, aí, conta para a gente como que foi que você se achou nesse mundo, nesse universo feminista e político. Já comecei te contando do SBC, que é assim um corte de princípio de 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás. Mas assim, o princípio da minha conscientização política, isso que eu acabei de contar do SBC, tem a ver com a minha história, no mínimo de anos 80 para cá, tá? Eu sou velhinha, com muita honra, adoro, Velhinha, não. adoro essa minha idade. É, mas nos anos 80, eu já estava no segundo casamento, já estava com filhos, e eu comecei, sem ter consciência, a gente já sente na pele as microviolências. Não é porque a gente não sabe delas que elas não fazem efeito na gente, né? Elas baixam a nossa estima e entre outras coisas, né? Faz a gente perder nossa identidade, mas quando a gente começa a tomar consciência das microviolências, aí a gente começa a se posicionar. Então, eu falo que a minha consciência política começou com a minha consciência do feminismo. Tá? Isso eu tive consciência mais tarde, mas é essa história minha. Lá pelos anos 80, a partir da consciência de gênero, né? Essas sutis microviolências, que vão desde as microviolências até o feminicídio. Né?
Então, eu me tornei feminista e política num sentido muito amplo do termo. Tá? Política não é, mais uma vez, ressignificar uma palavra importantíssima para nós. Política, a gente aprende esse conceito de maneira muito distorcida, mas muito distorcida, a ponto de pessoas falarem: eu não sou política. Política a gente está praticando o tempo inteiro na vida da gente. O tempo inteiro. Vou pular para o SBC. Um dos projetos socioculturais do SBC é um bloco de carnaval que desfila em Belo Horizonte desde 2012. E cada ano a gente trabalha um tema, tá? E faz um estandarte, e faz uma música em cima daquele tema. E são temas políticos. Carnaval é uma coisa extremamente política. Então, um dos anos mais interessantes que nós fizemos e que se transformou num slogan SBCense é: amor e política a gente faz na cama e no mundo. Esse é um dos nossos slogans. Sim, e é assim, verdadeiro, não é? Amor e Com política a gente certeza. faz na cama e no mundo. Voltando à minha história, dos anos 80, com aquela tomada de consciência, fui buscando conhecimento sobre, fui buscando reflexão, tá? E lá para final dos anos 90 me separei, né? É, tive um tempo de cortes na minha vida, que foi quando aconteceu o SBC. Daí, junto com o SBC, eu comecei a me procurar pessoas que pudessem conversar comigo sobre política, me ensinar sobre política, né? Você Então, chegou a foi fazer nessa algum curso? Você chegou a fazer algum muitos, curso? muitos cursos, muitas formações políticas. Nessa época foi que eu me filiei ao Partido Comunista do Brasil, onde que eu fui muito bem acolhida, muito carinhosamente. E aí eu me tornei militante política na causa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e das minorias e na causa da cultura e da arte. Eu participo atualmente do Movimento Popular da Mulher, já participei do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, já participei da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Essa participação nessas organizações traz para a gente muito conhecimento, que faz a gente ficar cada vez mais engajada, tá? Voltando ao SBC, o SBC se transformou num conceito de vida. E o SBC me ajuda demais a divulgar conceitos importantes de vida. Por exemplo, essa coisa da ressignificação de palavras. Você quer ver uma coisa SBC extremamente política? Nós valorizamos o riso. Não riso de hiena que a gente afunda a cabeça, não. É o riso que desoxida talentos, inclusive o talento para a própria vida, né? Que faz a gente rir da gente mesmo e faz a gente abrir a cabeça. Riso abre a cabeça. Nós supervalorizamos o nível de relação de amizade, porque as nossas instituições nos ensinam a valorizar outros níveis de relação e não ensina o quanto que é valioso as relações de amizade. E por último, eu sei que você quer me fazer outra pergunta. E a terceira coisa que nós supervalorizamos é o sentido estético na vida, o sentido do bom, do bonito, para além do sentido moral. A gente só aprende o sentido moral, né? O do certo e errado. Só tem esse maniqueísmo, certo, errado. Não, bom, mal, não. O sentido do bonito na vida também abre
expande horizontes para a nossa reflexão sobre a nossa condição feminina, sobre a condição do mundo, visão de mundo, e nos posicionarmos como seres políticos. Isso é o SBC e isso sou eu me confundo com o SBC. A arte, ela pode ser considerada, nós consideramos a arte essencialmente política, porque significa uma forma de resistência às formas de organização do mundo. Porque como o mundo está organizado, não dá conta do que a gente quer para a vida, não dá conta de qualidade de vida e de qualidade de relação, tá? Então, política para mim também, e através da arte, eu uso muito a arte para exercer a política em todos os níveis de relação, tá? Tudo isso se resume em lutar contra uma sociedade de exploração, contra todo tipo de exploração. Tá? Lênin já dizia que a luta das mulheres é uma luta de todos, a luta de classes é uma luta das mulheres. A emancipação da mulher é inseparavelmente ligada à luta de classe. E, portanto, tudo é política. Tem uma frase linda que eu quero encerrar com ela. Tudo é política, inclusive seu silêncio conivente, disfarçado de neutralidade. Eu vi isso numa manifestação, numa camiseta, e achei linda essa frase. É um dos nossos slogans também. E assim a gente vai ensejando nossas conversas, nossas reflexões, nossas discussões sobre um mundo mais bonito. Obrigada, Filó. Eu queria, ô Santuza, que antes, né, que você despeça da gente, infelizmente você não vai poder ficar o tempo todo na nossa conversa, mas obviamente que a gente vai te chamar outras vezes aqui no canal. Eu queria que você falasse para os ouvintes um pouco de como foi a sua experiência de ter passado por candidata a vereadora, né, nas últimas eleições. Que lição, que foi essa experiência, e o que você fala para elas, que mensagem que você deixa para elas, porque elas, né, também estão nesse mesmo caminho aí, em busca da vereança, né? Então, eu queria que você falasse, e se você vai desistir ou se você vai continuar aí na luta. Eu continuo essencialmente política, na prática, sim. Agora, o que eu tenho mais feito ultimamente são projetos artístico-políticos, artísticos culturais políticos. Tá? Eu não vou me candidatar. Esse ano, com certeza, eu não vou me candidatar. Estou apoiando candidatas. Estou apoiando candidatas de partidos progressistas. Tá? A minha experiência no primeiro ano de pandemia, eu me candidatei a vereadora em Belo Horizonte. E foi uma experiência riquíssima. Quando eu fui convidada, eu jamais pensava sobre isso. Eu já era ativista cultural e política, mas jamais pensei em me candidatar. Mas uma amiga me impulsionou para isso e eu fui, e foi uma experiência riquíssima. Você sabe uma coisa que eu me lembro no lançamento da minha pré-campanha? Uma das coisas, eu me apresentando, eu me emocionei e disse assim: olha, se eu não tivesse envolvida com essa campanha, eu estaria certamente muito deprimida. Foi a campanha que me salvou. E a campanha, eu nem penso como campanha, não. Este ano que eu participei da campanha foi um dos anos mais ricos, enriquecedores para a minha vida, de relações maravilhosas que eu estabeleci, de conhecimento que sempre a gente acrescenta, riquíssimo, riquíssimo, para a vida e para as relações.
e para a política, tá? Muito bem. Você sabe que, assim, coisas que eu aprendi muito, tá? Com esse ano de política na prática de candidatura. Memória histórica. Aprender a memória histórica. Aprender a interpretar textos e aprender consciência de classe são 3 coisas que salvam o mundo. Obrigada, Filó. Parabéns, muito obrigada pela presença e quero que você Sucesso. volte muito mais. Sucesso em todos os sentidos e que a gente encontre aí mais encontros do SBC. Um beijo, Obrigada, Filó. Tchau, tchau. um abraço, tchau, tchau. Então, gente, a gente continua a nossa conversa com essas mulheres poderosas. Desta vez, a gente vai falar com a Laura. Seja muito bem-vinda a nosso canal e esteja sempre à vontade quando quiser voltar, tá? Laura é analista internacional pela PUC Minas, com formação ampliada em política pelo Renova Brasil, é hoje gerente em uma startup global de tecnologia. É cofundadora da rede de protagonismo feminino Delas Prelas, ativista social e climática pela Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU, idealizadora do projeto BH Participativa, que luta pela ampliação da participação democrática em Belo Horizonte. Dentro de falar de direitos femininos no dia a dia, você se considera uma ativista pela causa nos dias de hoje, Laura? Total, Filó. E eu acho que essa é uma pergunta muito precisa, porque tem muita gente que vê de uma maneira rasa a luta pelos direitos das mulheres, a ponto de dizer que essa é uma luta terminada. Na semana do Dia das Mulheres, no dia 8, eu lembro de uma pessoa virar para mim e falar assim: nossa, mas que isso? Falar de feminismo em 2022 isso é obsoleto, essa pauta é antiga. Hoje vocês já podem até votar. Aí eu falei assim: não, peraí. Você tá me falando que só porque o sufrágio universal foi conquistado nesse país lá em 1900 e bolinha, agora eu não tenho mais direito para lutar, tá tudo certo. Então percebe como que essa pessoa é um desconhecimento profundo da realidade, é uma necessidade profunda de diminuir a causa e de colocar a mulher no lugar dela. Porque o que essa pessoa tá me falando no final do dia? Você até vota, mais do que isso você não precisa. Então, é como se... a nossa luta é sempre pelo básico, né? O direito das mulheres votar é literalmente um direito de ser equiparada como cidadão. Afinal, quando a gente não era considerada cidadã, a gente era o quê? Qual que era o nosso lugar na sociedade? É um lugar de animal? Né? Então, é um direito do mínimo. E aí, quando essa pessoa insiste em dizer que depois do sufrágio universal nada mais existe, ela está de novo nos limitando a um lugar muito pequeno. Como se todas as violências que acontecessem ainda no dia de hoje não fossem lutas tão atuais. Então, sim, eu me considero feminista. Eu acho que é muito importante a gente ter lado, sim, nessa história. É aquilo que aquilo que vocês estavam falando no início, né, da discussão que eu peguei, tudo é político. A gente tem que sim tomar lado, a gente tem que saber de que lado da trincheira que a gente quer lutar a guerra. E o direito feminista, né, a luta feminista é exatamente sobre isso. É muito o que a Nayara falou de nada nos foi dado, tudo é conquistado através de muita luta. E representatividade feminina tem tudo a ver com isso. Se a gente for esperar que alguém vai ceder o lugar na mesa para a gente sentar, que algum homem vai se levantar para a gente sentar, esquece. A gente tem que pegar o banquinho, arrastar, colocar ele do lado e sentar à mesa e participar das discussões. Porque esse lugar não vai nos ser cedido. É uma sociedade que odeia as mulheres, né? A gente tem que lembrar que isso é proposital. Quando a gente pensa, esse caso que aconteceu esses dias, que me deixou extremamente impactada, assim, me deixou muito mal. Esse caso do mendigo, né, em que ele relatou a relação sexual com a mulher, a gente pode analisar esse caso de várias formas, mas uma delas, que eu acho que é o que a gente precisa de dizer, é sobre essa sociedade que escandaliza o absurdo e que ri de uma violação de direito das mulheres. É uma sociedade que ri do estupro. É dessa sociedade que a gente está falando. Se essa sociedade ri do estupro, essa sociedade odeia as mulheres. Então, sim, a gente tem que falar de feminismo em 2022 e falar muito que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada nesse país. Enquanto a gente tiver esse dado, a gente não pode se conformar com nada menos que isso. A gente não pode se conformar porque não está tudo bem, né? Mulheres estão sendo mortas e violentadas nas suas próprias casas. A violência doméstica durante a pandemia chegou a níveis extremamente alarmantes e a gente precisa de falar sobre isso. E se nós, mulheres, não estamos nos locais de poder, quem vai fazer política por nós?
Quem vai dizer que absorvente é importante? Quem vai falar de dignidade menstrual? É literalmente sobre representatividade importa, porque se essa parcela da população não está lá sendo representada, não existe democracia. Se as mulheres são mais do que 50% da população e representam apenas 15% dos cargos eleitos no Brasil, e o Brasil hoje ocupa a posição de 169 em representatividade feminina no mundo, essa é a prova, é a evidência, é o dado mais claro de que a gente precisa de falar de feminismo nos dias de hoje. Então, essa não é uma pauta secundária, essa é uma pauta prioritária, e eu acho que é por isso que a gente luta nessa agenda. É sobre colocar isso em primeiro lugar. Essa não é uma pauta secundária. Trazer urgência sobre esse tema é extremamente importante. A gente não está falando de futuro. A gente não está disposto a esperar 500 anos para que a igualdade de gênero se aproxime. E hoje a média brasileira é essa. Os estudos mostram que daqui 630 anos a gente vai falar de igualdade de gênero. A minha filha não vai ver, a minha neta não vai ver, a minha bisneta não vai ver. Então essa é uma pauta urgente, sim. Falando de pauta, Laura, as políticas, quais políticas que precisariam ser pautadas para que o direito das mulheres seja uma prioridade no executivo e no legislativo? Eu acho que a primeira coisa, Filó, é a gente entender que existem algumas alavancas de políticas públicas que precisam ser trabalhadas em conjunto. As duas principais alavancas que eu vejo hoje é o quesito da empregabilidade, atrelado com o combate à violência doméstica e à violência de gênero. Quando a gente está falando de combate à violência, é extremamente importante que a gente pense na independência dessa mulher. Hoje, em 80% dos casos, violências domésticas acontecem porque a mulher não tem autonomia financeira para sair de casa e deixar o seu agressor. Então, a gente precisa de pensar em políticas públicas que combinem alavancas que caminham juntas. Ou seja, fazer uma política pública que combata a violência de gênero, que combata a violência contra a mulher, é necessariamente pensar em empregabilidade, é pensar em acesso ao mercado de trabalho. Porque quanto mais independente financeiramente essa mulher está, mais livre de violência ela tende a ficar. Essas duas alavancas têm que ser trabalhadas juntas. A gente não pode pensar num Estado que olhe só de maneira retroativa, e hoje é isso que a política faz. Então, a mulher está em situação de violência. O que acontece? Ela busca a polícia para olhar para um caso passado. Não dá nenhuma assessoria, nenhum apoio para que essa mulher consiga sair segura de casa. Então, veja bem, que o Estado pede hoje para a mulher: saia de casa com seus 3 filhos, você em situação de violência, e vai para a rua. Não é assim que funciona. O Estado tem que dar apoio de ponta a ponta. Primeiro, para essa mulher aprender quais são os direitos dela, que a maior parte dos casos elas não sabem, que existe uma defasagem educacional e uma defasagem de direitos. Segundo, para que ela consiga, de maneira segura na polícia, denunciar e ter toda a medida protetiva. E terceiro, para que ela tenha acesso à renda, porque no final do dia ela precisa de pôr comida no prato para ela e para o filho. Então é muito importante que a gente combine políticas públicas nesses dois níveis. E esse, para mim, são 2 pilares extremamente essenciais para que o legislativo consiga fazer políticas públicas combinadas nessa linha e para que o executivo consiga aplicar. A gente tem um grande gargalo hoje no Brasil, que é fazer política pública no curto prazo. Infelizmente, a gente tem uma lógica da política brasileira em que o político só está pensando na próxima reeleição, em que ele quer fazer política hoje para ser reeleito daqui 4 anos. Então, ele faz uma política pública mal pensada para poder ter efeito daqui a poucos meses, para que a popularidade dele aumente e para que ele seja reeleito. E muitas vezes essa não é a política pública modelada da melhor forma possível para, de fato, gerar a segurança que essa mulher precisa. Então, é isso que a gente precisa, um passo atrás, para ter políticas baseadas em evidências, em dados, feitas com base nessas alavancas, para que aí sim a gente consiga avançar. Quando eu falo de política baseada em evidência, é a gente conseguir olhar para a realidade e tomar decisão com base nela. E o que acontece hoje é que tem um monte de parlamentar brasileiro tomando decisão com base no fígado. Olha dado que não existe, não olha para a realidade e faz política pública. Política pública se faz com base em dado. Então, se eu estou te provando que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada nesse país, estou te provando que essa é uma questão de segurança pública específica e que a gente tem que olhar para isso. Só que aí o político vai e faz política com base no fígado, que é: não, eu acho que essa história de feminismo é mimimi. Então eu acho que é melhor eu não fazer política pensando nisso. É achismo. E no final do dia a população brasileira precisa da realidade resolvida. Então acho que falta muito esse bom senso. Com relação à Conceição diretamente, Laura, você já pensou em voltar para Conceição e candidatar a vereadora? Minha mãe é de Conceição, eu não sou, mas vivi aí, enfim, convivi aí durante muitos e muitos anos, férias e temporadas e tudo mais. Amo a cidade, de paixão. Mas hoje eu entendo que a minha atuação política para a vereança está muito em Belo Horizonte. Primeiro, porque eu moro lá, né, há muitos anos, então hoje, pela lei, eu nem poderia me candidatar como vereadora em Conceição, porque eu não tenho domicílio eleitoral aí, né, o meu domicílio está em BH.
Mas existe a possibilidade de um dia me candidatar como deputada. E aí, como deputada, a gente fala de Minas Gerais como um todo. E aí, Conceição será com muito prazer contemplada pela minha agenda de política, que eu acho que é essencial. É uma cidade que vai sempre estar ao meu radar. Tanto eleita como vereadora, eu vou ter um olhar sim para a cidade, porque como vereadora de uma capital, a gente consegue ter esse braço de atuação. E como deputada, se eu me tornar um dia, certamente Conceição vai estar aí entre a minha prioridade top 5 de trabalho em Minas Gerais, com certeza. Com relação aos homens, você acha que como que deveria ser o comportamento desses homens nessa luta, né, de importância da mulher, de importância da igualdade? Como é que você vê isso? Perfeito, Silô. Eu acho que é um caminho árduo, que ele passa por vários pontos. Primeiro, de tomar consciência. Quando a gente toma consciência e a gente dá luz à treva, a gente consegue lutar por uma série de coisas. Então, acho que tem muito homem que ainda precisa de ir para esse campo da consciência, para esse campo de entender que sim, a gente vive numa sociedade desigual, para esse campo de entender que o machismo é estrutural. Né? Quando a gente fala, fulano, você está sendo machista, o que a gente está dizendo é que a gente vive numa cultura machista e que todos nós somos atravessados por ele. Então, é tomar essa autorresponsabilidade no sentido de o que eu posso fazer para combater isso no meu dia a dia. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? Os homens conseguirem entender, por A mais B, que o mundo é desigual e que eles precisam ser aliados nessa causa. O segundo, que é um ponto muito simples, mas que é muito importante, é o homem começar a se tornar um aliado nas pequenas coisas. Então, é naquele momento, na mesa de bar, lá no escritório, aí em Conceição, quando tiver todo mundo tomando cerveja na sexta-feira à noite, que ele consegue interromper a piada machista. É na hora que alguém virar e falar assim, não, fulana só subiu de cargo lá na pizzaria porque deu para fulano. Aí ele conseguia defender. Aí ele bater na mesa e falar, não foi assim. Ela subiu porque ela é competente, porque ela fez isso, isso e isso. É quando o ciclano ameaçar de bater na mulher e ele dizer, não, isso é crime, isso é errado. Quando o homem se levanta diante de uma situação machista, na microviolência, isso é muito poderoso para quem a gente combata. Então, a gente precisa, sim, de mais homens aliados dessa causa. Homens que se posicionam. Homens que possam se posicionar ao lado das mulheres. Nada é mais vergonhoso para um cara na mesa de bar quando o outro corta ele. Então, ter homens aliados nessa causa é muito legal nesse sentido, né? Eu falo pelo meu namorado, assim, quando a gente tá numa mesa de bar, outro dia ele cortou uma piadinha machista de um amigo dele. E o amigo dele ficou super sem graça. Porque, não é uma mulher me cortando, é um cara me cortando, né? Porque quando é a mulher, eles falam, feminista. Quando é o cara, eles falam, será que eu tô sendo babaca mesmo? Então, eu acho que é conseguir refletir sobre as microviolências que acontecem no dia a dia deles e entender como combatê-las. E depois entender que direito é direito. Né? Hoje eu vejo muito homem, principalmente na política, se opondo àquilo que é básico. Lei de cotas, por exemplo, 30% para as mulheres. É uma lei, é cumprimento de lei, não é um favor. E o que eu vejo no meu dia a dia, quando eu estou lidando com um homem na política, é que eles acham que isso é a favor. E eles falam, não, eu apoio as mulheres na política. Isso não é nada além de fazer a lei. Entende? É literalmente a sua obrigação. E tem muito homem querendo ser aplaudido por fazer o mínimo. Então, acho que parte desse princípio de entender que a lei está aí para ser cumprida. E não para fazer candidatura laranja como vários fazem. Então, acho que passa um pouquinho por aí. Que mensagem que você deixa às mulheres de Conceição, né, onde você tem suas raízes? A gente tem muito pouca mulher, né? Só 2 mulheres. E onde é que você acha que está o problema? Será que seria da própria mulher? E, por fim, a última é, que mensagem você deixa depois dessa conversa junto com Santuza para a gente refletir, né? A gente está aí vivendo, né, um ano de eleição, depois vão ter as municipais, quer dizer, como que as pessoas devem se preparar e Conceição hoje, como a terceira maior, né, cidade em arrecadação por conta da mineração, isso é muito, né, muito sério, porque acho que as pessoas estão um pouco, não sei o que é que está passando, mas estou achando que o pessoal está muito devagar com relação a preocupar com a política futura, né? Perfeito, Filó, concordo muito com você. Eu acho que a primeira mensagem para nós mulheres, e aí essa mensagem eu acho que ela vai para públicos diferentes, para as mães, para que a gente consiga ampliar o nosso olhar e dar direito para as nossas filhas serem aquilo que elas quiserem. Eu tenho um privilégio e uma sorte muito grande de ter tido pais que, apesar de outras pessoas da família discordarem, me deram a possibilidade de sonhar. E isso é muito poderoso. A possibilidade do sonho é muito poderosa. Sonhar de ser aquilo que a gente quiser ser.
Eu acho que uma criança, quando ela sonha, ela não vê limite para aquilo que ela pode querer, para aquilo que ela pode estudar. E isso sempre me deu muita garra para estudar, para ir atrás das minhas coisas. Então, acho que o primeiro é isso, sabe? Não ter limite para o sonho. Permitir que as meninas sejam aquilo que elas quiserem. Permitir que as meninas usem a calça jeans ao invés da saia. Permitir que as meninas discordem do tio na mesa de jantar. Então, acho que começa daí. O ponto cultural é extremamente importante. Porque no final do dia é ele que vai fazer com que as mulheres tenham, inclusive, autoestima suficiente para se candidatarem. Autoestima suficiente para se tornarem líderes no mercado privado. Autoestima suficiente para fazer faculdade. Elas entenderem que esse ambiente também é delas. Então, começa lá atrás no sonhar. E de nós, mulheres, nos empoderarmos cada vez mais disso. Tem uma frase que eu sempre falo que é: as mulheres são como rios, e elas crescem quando elas se encontram. Então, é muito importante que a gente descubra exemplos de mulheres que nos fortaleçam, exemplos de mulheres que são referência pra gente. Peraí, eu não sou a primeira a fazer isso. Quem já fez isso antes de mim? Qual é a trajetória daquela mulher? Como me aproximar dela para que ela seja fonte de força? Como montar grupos de mulheres para que a gente possa ligar de vez em quando e falar: fulana, hoje eu tive um dia ruim. O que eu faço? Para que a gente possa trocar, para que a gente possa ser ponto de apoio. Isso é super importante. Porque a luta feminista é uma luta em grupo, é uma luta de sororidade, é uma luta de se colocar no lugar da outra. Eu acho que isso é fundamental. Política é grupo e a gente tem que lembrar disso no exercício diário da cidadania. Então, é importante que a gente tenha umas às outras. E é importante para que a gente seja referência umas para as outras. Se eu puder hoje ser referência para meninas em Conceição entenderem que elas não têm teto para sonhar, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para me ligar e falar como é que foi comigo no ensino médio, durante a escola. A gente tem que fazer essa troca, a gente tem que ter ponto para o outro. Então, eu acho que é sobre isso. Lembrar que quando a gente está junta, a gente se fortalece. Um recado muito importante para as mulheres, para que a gente não tenha inveja uma das outras. Eu acho que tem muita mulher que ainda entra numa noia de competição com a outra, e isso precisa ser terminado, assim, essa ideia de que a gente não está competindo. A gente está lutando pelo que é nosso. Quando uma mulher cresce, chega num espaço bacana, a gente tem que ficar feliz, que amanhã pode ser você. Então, eu acho que é um pouco dessa ideia da gente sempre lutar lado a lado, e nunca em confronto. E no segundo momento, em relação ao que você falou da política atual, né? Que eu acho que a gente tem uma cultura política no Brasil que é de enxergar a política como negativa, sempre, né? Que é de ver os espaços políticos como sempre espaços sujos, como sempre espaços corruptos. E, de fato, a política brasileira, em muitos momentos, ela é cruel, ela é suja, ela é corrupta e isso precisa de ser combatido. Mas esse discurso não pode ser usado para a gente se afastar ainda mais desse ambiente. E eu vejo que isso é muito feito. Eu convivi com os meus familiares durante muitos anos repetindo essa ideia de não, política é lugar para corrupto, não se envolve com isso não. Política não presta, política é coisa de vagabundo. Quanto mais a gente repete isso para a geração que está vindo, mais eles se afastam da política. E eu te falo isso com dado. Nessas eleições, jovens de 16 a 17 anos, só 10% deles tiraram o título de eleitor. Esse é o menor índice desde que o TSE abriu essa possibilidade lá atrás. O que a gente está dizendo para a juventude? Que ela não precisa de participar da política. Isso é um erro. A juventude precisa sim participar da política, precisa sim de fiscalizar, precisa sim de cobrar por aquilo que é importante para eles. Então, acho que é um pouco dessa retomada daquilo que é nosso. Política não é sobre meia dúzia de políticos que estão lá no parlamento fazendo política. É sobre aquilo que é importante para a gente. São sobre as agendas que nós, como sociedade, precisamos aprender a defender. Então, acho que vem um pouco dessa retomada de sim, a política é ruim, mas esse discurso só nos afasta dela. Quanto mais distante a gente fica da política, mais as mesmas pessoas de sempre estão lá tomando decisões por nós. É isso que a gente precisa se lembrar. E quando eu me candidatei, em 2020, foi um esforço muito grande para lembrar as pessoas de pô, esse espaço também precisa de ser nosso. Teve muita gente da família que me ama falando, pô, Laura, é estudada, preparada, fez um monte de curso, graduação, então para que ir para política? Vai para o mercado privado. Hoje eu estou no privado, né? Estou no privado também. E eu falava, gente, se a gente só quiser que as pessoas que a gente confia, que as pessoas preparadas não estejam na política, a política vai continuar a mesma de sempre. Então é sobre quebrar essa alavanca e entender que o novo imaginário é possível. E eu acho que Conceição precisa, sim, de virar essa chave. Eu acho que é um pouco disso, Filó. E assim, Laura, eu sei que você tem muito mais a falar, quero que você volte. E assim, te desejo todo sucesso nessa carreira sua. Acho importantíssimo que mulheres como você estejam, sim, na política, porque a política precisa de pessoas boas, pessoas com objetivos claros, né? Pessoas do bem, né?
e tirar realmente esse estigma, né, que política é suja, e isso aí realmente já não cabe mais. Então, eu quero te agradecer a participação, foi um prazer te receber no nosso canal, e volte mais vezes, tá? E sucesso para você, viu? Um Filó, beijo. obrigada. Foi um prazer. Se eu puder deixar um recado final, você até perguntou dessas eleições, eu acho que o recado final é vote em mulheres. Estude sobre as candidatas mulheres, vejam suas propostas, deem esse voto de confiança. Historicamente, no Brasil, mulher vota pouco em mulher. Então, vamos se permitir a isso, vamos se fazer esse desafio. E é isso, Filó, obrigada pelo convite. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é @lauracosta.mg, o Instagram. Vai ser um prazer. Obrigada pelo convite, Filó, e parabéns pelo trabalho incrível que você faz. Boa noite, Muito gente. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.